Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito Gabriel Vitor, que fez a sugestão dessa partida que eu vou mostrar agora, que ela aconteceu no campeonato Tal Memorial 2018. Na verdade é o final do campeonato, o Anand foi campeão desse torneio. E ao final estavam passando por ali, por acaso, os ex-campeões mundiais Kramnik, Anand e Karpov. E aí se juntaram numa mesa, sem nenhuma pretensão, sem relógio, sem nada, nada oficial, sem tempo, sem planilha, sem nada. E de repente apareceram por lá Danil Dubov, o Ian Nepomniachtchi e o Sergei Karjakin, os três russos, os três super grandes mestres russos. E como quem não quer nada, começaram, portanto, uma partida, os três ex-campeões mundiais contra os três jovens russos. E vamos dar uma olhada nessa partida então. Ela foi filmada, portanto temos o registro dessa partida. Kramnik, Anand e Karpov de brancas abrem com o peão da dama D4. E aqui Danil Dubov, Nepomniachtchi e Karjakin respondem com cavalo em F6. Temos C4, E6, cavalo em F3, B6, abrindo aí o fianqueto na ala da dama. G3, bispo B7, bispo G2, todo mundo brigando aí pela diagonal de casas claras. Bispo B4, cheque. E aqui, bispo D2 cobrindo e C5 protegendo o bispo em B4. Continuamos com bispo por B4, C por B4 e agora roque aqui pelos três ex-campeões mundiais. E aqui roque pelos três jovens russos. Temos dama em D3. Aqui passando a dama à frente para poder desenvolver o cavalo. Também já fica fazendo um domínio aqui em E4, jogar um cavalo H4, E4 e tudo mais. A partida seguiu com D6 e agora cavalo de bem em D2. Temos A5, aqui os três jovens russos vão continuando a expansão na ala da dama aí. A3 tentando danificar aí a estrutura de peões. Cavalo em A6 desenvolvendo. Cavalo em H4, aqui possibilitando até a troca dos bispos. No momento isso é até um ataque. E a partida seguiu com dama em E7, aqui protegendo simplesmente o bispo. Temos E4 finalmente. Um peão muito bem apoiado aqui pela dama, pelo cavalo e pelo bispo. E agora torre de F em D8, desenvolvendo a torre. Temos torre de F em D1, da mesma forma desenvolvendo. E aqui torre de A em C8, completando o desenvolvimento aqui dos três jovens russos. E torre de A em C1, completando o desenvolvimento dos três ex-campeões mundiais. Temos G6 aqui, e agora cavalo em F1, manobrando o cavalo. E5, cavalo em E3 e agora E por D4 e o cavalo vai para D5. Então, muito legal essa manobra aí do cavalo, vários lances seguidos, né? Cavalo F1, cavalo E3, cavalo D5. Agora propondo aqui as trocas, atacando a dama. A partida seguiu com bispo por D5, E por D5 e cavalo C5, atacando aqui a dama das brancas. Dama em F3, D3 protegendo o peão. E agora A por B4, A por B4 e bispo em F1. Aqui os três ex-campeões mundiais ficam preocupados com esse peão passado, colocam pressão total aqui nesse peão, virou prioridade, as brancas com um peão a menos. A partida continuou com dama em E5, pressionando o peão de B2, torre B1 protegendo, torre em E8, dominando a coluna E. E agora, finalmente, aqui os três ex-campeões mundiais se livram desse peão perigoso em D3, bispo por D3. Temos dama em G5 e agora o bispo volta para a segurança em F1 e cavalo G4. Os três jovens russos estão vindo com tudo aí com as peças. Bispo em H3 ameaçando o cavalo e agora H5, adicionando uma proteção. Torre D4 e aqui F5, proteção total aqui no ponto de G4. A partida segue com dama em F4. Aqui os ex-campeões mundiais preocupados com essa expansão aí das negras na ala do rei buscam trocar peças na tentativa de aliviar um pouco toda essa pressão. E aqui dama em F6, evitando as trocas, colocando pressão no ponto de D4, escravizando a dama praticamente na sua defesa. Temos bispo por G4, aliviando um pouco aí, trocando peça, H por G4 e torre de bem D1, trazendo uma proteção aqui para outra torre, liberando a dama para outras aventuras. E aqui o lance jogado foi rei em F7. Você pode estar se perguntando, Rafael, não é possível, eles estão facilitando os jovens aí, não quiseram dar o garfo aqui, tem coisa errada aí nessa história, né? Na verdade não, né? Aqui não dá para dar esse garfo porque a dama está capturando aqui em F5 e a dama está desprotegida, né? A dama das pretas. Então não dá tempo delas capturarem o cavalo porque cai a dama. E se trocar as damas,
né? Aí as brancas salvariam o cavalo e estariam numa posição bem melhor, né? Portanto, por isso, aqui o lance jogado foi rei F7, protegendo a dama. A partida seguiu com H3 e agora torre em E5. Ah, Rafael, você falou aquilo lá daquela vez, eu até entendi, até concordei, passou, vai. Mas agora podia ter dado o garfo aí, né? Agora o rei tá protegendo aqui a dama, é só dar o garfo e capturar o cavalo e correr pro abraço. Na verdade ainda não pode, gente. Essa turma não, né? Aqui a gente tá falando dos melhores do mundo, né? Esses campeões mundiais, aqui eles não iam levar esse garfo não, né? Aqui se ele tivesse jogado o garfo, e também os 3 jovens russos também não tentaram fazer isso. Aqui fica melhor para as brancas. Depois de dama por F5, por exemplo, se quiser capturar aqui o cavalo, tá vindo dama H7. O problema todo é esse, as brancas teriam sacrificado nessa linha uma peça para um ataque mortal, né? Depois de rei F8, por exemplo, torre por G4 ameaçando mate e ameaçando ganhar a dama. E não dá para proteger ambas as ameaças, teria que seguir com dama em F7 protegendo o mate em G8. E aí estaria vindo torre em F4 com uma posição vencedora para as brancas, tá? Muito legal, né? Por isso que depois de H3 aqui os 3 jovens russos não seguiram com G5 e sim torre em E5. Agora sim, colocando toda a proteção aqui para poder dar o garfo. E aqui então os 3 ex-campeões mundiais vão para uma ideia muito interessante, sacrificando aí o cavalo com H por G4 e provocando de uma vez por todas o garfo. E agora os 3 jovens russos entendem que é hora de dar esse garfo, seguem com G5, dama em F3, G por H4 faturando a peça a mais, e aqui G5, esse lance ataca a dama e abre aqui um ataque descoberto sobre o peão de H. Temos dama por G5, torre por H4 e os 3 ex-campeões mundiais estão com uma peça a menos, mas estão tentando castigar o rei do adversário, o rei exposto. A partida seguiu com torre aqui em G8 e agora a torre de D em D4, trazendo todas as peças para o ataque. Temos cavalo em D7 e agora a torre H5 atacando a dama. E aqui os 3 jovens russos vão por uma ideia muito interessante com o lance torre em E1, cheque, e depois aqui de rei G2, cavalo aqui em E5. Olha que bacana, estão com a dama atacada, mas estão buscando aqui uma ideia muito interessante. A partida seguiu com torre por G5 e agora a ideia dos 3 jovens russos, o próximo lance muito bonito, torre G1, cheque. Olha que legal essa posição. Aqui a ideia, né, se rei por torre não foi o lance jogado, mas se tivesse rei por torre, seguiria com cavalo por F3. E olha que bonito isso, né? Aqui atacando todo mundo. Depois de rei G2, por exemplo, e cavalo por G5, as pretas conseguiriam ter simplificado a posição para um final vencedor, né? Então essa que é a ideia aqui dos 3 jovens russos. Por isso que depois de torre G1, aqui os 3 ex-campeões mundiais não capturaram a torre e seguiram simplesmente com rei em H3. A partida seguiu com torre em H8, é quase um checkmate. Aqui seguiu com torre em H4 cobrindo, torre por H4 cheque, G por H4 e cavalo por F3. Legal essa continuação, né? Agora se torre por torre, cavalo por torre cheque e as pretas vão para esse final com uma peça a mais. O que os 3 jovens não contavam era com o próximo lance aqui, nessas visualizações todas de cálculos dos 3 ex-campeões mundiais que seguiram com torre por F5 cheque e vão recuperar a peça na sequência. Bonito demais, né, essas combinações. A partida seguiu com rei G6, torre por F3 e a gente tem esse final então, né? São 5 peões contra 3, no entanto as pretas continuam agora com torre C1 pressionando na posição e aqui B3 protegendo. Torre C3, olha o perigo dessa posição. As brancas não podem capturar aqui a torre, senão esse peão será promovido, não tem como evitar isso. E não dá para tirar a torre daqui, não dá para jogar a torre F4, por exemplo, porque a torre está cravada. Então aqui os 3 ex-campeões mundiais seguem protegendo a torre com rei G4. Temos B5 aqui pelos 3 jovens russos, H5 cheque, avançando com o peão passado, rei G7, C por B5, agora um peão passado na ala do rei, um peão passado na ala da dama. A partida seguiu com torre C5 e agora rei G5, olha que lance valente, permitindo aqui a captura do peão em D5, até mesmo com cheque. Não foi o lance jogado, até porque viria a torre aqui em F5, praticamente forçando aí as trocas ou indo para um final vencedor da mesma forma. A partida seguiu com torre por B5 e agora H6, jogando o rei lá para o fundo, rei em G8, rei G6, ameaçando aí realmente sequência de checkmate. A partida seguiu com torre B7 evitando e agora a torre em F6 pressionando o peão da coluna D. E aqui os 3 jovens russos
mesmo estando com 2 peões a menos, seguem firmes, seguem com mais um lance malicioso aqui na posição. Torre G7 cheque, olha isso, né? Tentando aquele empate por afogamento, né? Aqui não dá para capturar essa torre, a partida seguiu com rei F5, mas se tivesse capturado a torre, a gente teria o empate por afogamento, porque as pretas não teriam nenhum lance de peão possível para fazer, nenhum lance de rei possível para fazer, e o rei não está em xeque, portanto seria empate por afogamento. Vez das negras, não tem como jogar, empate por afogamento. Portanto, aqui a partida depois de torre G7 seguiu com rei F5, vamos ter mais jogo ainda. Torre C7, torre por D6 e agora torre C3. E nessa posição então, os 3 ex-campeões mundiais fazem o lance rei G6 e os 3 jovens russos abandonam aí a partida. Eu vou mostrar o vídeo para vocês agora desse momento. Momento histórico, né? Não é sempre que a gente vê pessoas aí, 3 ex-campeões mundiais juntos ali brincando, né? Com outros 3 super talentos russos. Eu vou mostrar o relatório do chess.com e já mostro o vídeo para vocês. Então o relatório mostra realmente uma precisão muito alta, né? Para quem tá ali só brincando, né? Ninguém tava ali concentrado, muito usando o tempo, o relógio, nada disso. Foi uma brincadeira ali entre eles, né? 96,3% de precisão aqui para os ex-campeões mundiais, 91,3% aqui para os jovens russos, né? E antes de mostrar o vídeo, só mostrar aqui onde é que perdeu a mão, né? Onde é que porque se a gente, né, perceber no gráfico, as pretas estiveram melhores e depois as brancas viraram, né? Então, acho que o momento crucial aqui dessa história toda foi aqui atrás. Nessa posição aqui, as pretas fazem o lance cavalo E5 e vão para aquela ideia toda, só que ela falha no final, que a gente viu por conta de torre por peão, ganhando o cavalo na sequência, né? Mais uma vez, só para ficar claro, né? Essa sequência toda é muito bonita, mas ela falha, porque no final tem esse lance torre por F5 indo para um final vencedor. Então foi esse o ponto, né? Faltou, mas é muita profundidade de cálculo aqui realmente, né? Aqui deveria ter sido jogada, ao invés de cavalo E5, aqui nessa posição, poderia ter seguido com dama G6, colocando aí a dama em segurança simplesmente, ligeiramente melhor para as negras até, né? Poderia seguir com dama por F5, por exemplo, né? Dama por F5, torre por F5, rei E7, e as pretas teriam uma peça a mais, estaria melhor aí para as negras, né? Então o problema todo foi esse. Mas vamos dar uma olhada no vídeo agora, que é muito interessante. Eu vou aumentar a tela aqui, eu vou colocar apenas no final, tá bom? Então aqui, olha lá o Kramnik fazendo lance, ó. Cheque, olha, tentou o afogamento, o Anand de cara já refutou, ó. O Anand já sabia. Ele levou 1 milésimo de segundo para ver o truque do afogamento, né? Ele já estava esperando por esse lance. Ai, ai. Ó o Nepo. O Nepo Miat fez aí o lance, ó. Vem o Karpov. Fatura o peão, o Karyakin já tentou colocar a torre por trás. E o Karyakin, o Kramnik. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma turminha de peso aí, né? Uma turminha de peso. Esse vídeo realmente é muito legal. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, né? E eu vou comentar na posição final. Acho que eu esqueci de comentar na posição final porque que abandonou. Aqui não tem mais cheque, né? Notem a força desse peão. E aqui as brancas estão ameaçando o checkmate. Então aqui teria que jogar, por exemplo, ou rei em F8, né? Rei em F8 e deixar aqui, as brancas vão promover, ou mesmo voltar a torre para C8, e aqui de qualquer maneira vai ser um final vencedor para as brancas, né? Torre C6, por exemplo, torre E8, torre E6, poderia seguir dessa forma, né? H7, rei H8, que é esse final tem que ser vencedor, né? Para as brancas, aqui é questão de mais alguns lances. Torre F8, por exemplo, D7. Aqui para tentar o afogamento de novo, né? Mas aí aqui você pode tomar de rei, né? Aqui para não... Se tomar de torre, afoga, né? Então teria que tomar de rei aqui e pronto. Aí tá vencendo aqui em mais alguns lances. Tem que tomar cuidado só para não afogar, mas nesse nível aí com certeza a turma não ia deixar afogar, né? É isso, muito bom aí essa partida, muito legal esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!